Nope, o novo filme de Jordan Peele aí sobre objetos voadores não identificados, é incrível, empolgante, visualmente maravilhoso, assustador e diferente de tudo que tem no gênero aí de filmes de alienígenas. Mesmo sendo uma ideia completamente original aí pelo diretor/escritor Jordan Peele, o próprio cara já falou das influências que ele tem aí dos seus grandes ídolos da infância. E como nada se cria, tudo se copia, eu separei aqui uma lista de 5 filmes com a mesma vibe, a mesma pegada aí de Nope. Então bora para a lista depois da vinheta. Primeiro de tudo, eu queria dizer que não vai ter spoilers aqui nesse vídeo, pra quem não viu Nope, mas pros outros filmes talvez tenha, eu vou sempre deixar um aviso. As minhas comparações com Nope vão ser usadas aí com as cenas dos trailers que foram lançados. O primeiro filme dessa lista, ele tá aqui simplesmente por causa que foi aquela primeira faísca que inspirou aí o Jordan Peele. Aí atrás desses filmes voltados aí pra alienígenas e o contato de um ser humano com uma coisa que não é deste planeta. E eu tô falando de ET, o extraterrestre. I'll be right here. Mesmo o filme sendo ali voltado para o público infantil, ali com uma pegada mais de aventura e tudo mais, além positivo, né? O filme ET, ele mudou ali muitas coisas do que a gente tem como filmes de alienígena. Inclusive o nome extraterrestrial, extraterrestre, ficou muito famoso nesse filme. Antes as pessoas chamavam só de aliens. Mas o filme conta a história lá do menino Elliot, que ele encontra um ET. E daí, tipo, ele fica, agora é meu parça aqui, vou botar dentro de casa. E eu coloquei ele nessa lista, principalmente por conta dessa cena no trailer de Nope. Eu consigo claramente aí ver uma homenagem ao filme do tio Steven Spielberg, porque, pô, cara, o soquinho ali, ó, é muito parecido com tocando o dedinho ali com o ET. Eu achei isso uma homenagem bem clara ali. Mas como você já deve ter visto pelos trailers, acho que Nope tem uma outra ideia sobre o que os alienígenas querem na Terra. Eu acho que eles são um pouquinho mais malvados. Hell no. O próximo filme da lista é Guerra dos Mundos. Saiu esse filme em 2005, eu achava que era uma ideia original, era novinho na época, tinha 10 anos. E ele tem tudo que você pode querer de um filme de alienígena com o Tom Cruise, porque tem o Tom Cruise correndo de alienígena, que é o que a gente mais precisa no mundo. Ele é o que a gente pode ver aqui nessa lista como o mais clássico de filme de invasão alienígena, onde as naves chegam, começa a dar os negócios lá de raio e todo mundo sai correndo. Só que mesmo com essa parada mais, entre aspas, superficial, o filme aborda umas ideias muito legais, ele faz tu pensar em certas coisas. Ele mostra muito como algumas pessoas reagem a esse tipo de situação, né? Eu vou dar o caso aqui do cara que eles encontram lá naquela casa. O cara era motorista de ambulância, uma pessoa que, julgada ali pela sociedade como sã, né? Macou na merda, batendo no ventilador, o cara ficou louco. Stop it! Mas assim como o ET, tem algumas cenas visualmente icônicas que eu acho que o Jordan Peele pegou como inspiração aí. No filme Guerra dos Mundos, os alienígenas, eles usam a gente como adubo. Eles pegam a gente, dão uma filtrada, pegam o nosso sangue e pulveriza ali pra terra formar a nossa terra. Então basicamente acho que os tripods deles são grandes máquinas agrícolas. Agora me diz uma coisa, nessa cena aqui dessa casa, o que tá caindo? É uma chuvinha de sangue pulverizado de uma nave. Claro que tem outro contexto do filme, mas olha aí, ó, a iconografia está parecido, está legal. Eu gosto muito de Guerra dos Mundos, eu acho que é um filme completinho ali, é bem amarradinho. Filme que tem ação, tem drama, tem suspense e no final ele manda uma mensagem pra unir a Terra, é bonito. Se vocês quiserem um vídeo inteiro de análise só sobre esse filme, coloca aí nos comentários que a gente vai fazer um detetive cinéfilo desvendando todos os mistérios aí, porque tem a história do filme, mas a história de Guerra dos Mundos é outra história. Olha quanta história. Tem todo um rolê lá disso passando na rádio nos anos 30 e o pessoal realmente tentando se matar porque achava que era uma invasão de verdade. O terceiro filme dessa lista é Tubarão. Aí tu vai perguntar, poxa Henrique, Tubarão, que Tubarão não é alienígena? Mas é um filme de monstro. Tubarão é o primeiro blockbuster aí, um filme que transformou o jeito que a gente vai pro cinema hoje em dia. Os filmes de verão dos Estados Unidos foram completamente transformados depois de Tubarão. E o termo blockbuster é justamente por arrasa quarteirão ali, quebra quarteirão, porque as pessoas faziam fila de quarteirão pra ver esse filme. E por que eu escolhi esse filme pra estar aqui? O Tubarão, ele é marketeado ali como se fosse um filme de terror e tal, como se fosse um filme de monstro, que nem Sexta-feira 13, só que em vez de um cara correndo atrás de ti, é um tubarão, né, numa praia.
praia. Só que eu acho ele um dos melhores filmes de aventura dessa época. Nossa, o Henrique gosta de ver as criancinhas sendo comidas por tubarão, acha que isso é aventura, uma aventura que ele tem na cabeça. Mas na realidade não. Toda a ideia inicial é o problema que é gerado pelo tubarão ali, tá botando o terror ali na praia. E daí um grupo de bons samaritanos aí, preocupados com a cidade, se reúnem lá junto com o capitão que sabe tudo, o capitão que manja de tudo mais. Pra ele é só mais um trabalho, eles vão atrás do tubarão. E daí eles entram no barco e entram em várias aventuras. Sério, se colocasse uma música aventuresca... Ah, pera, tem a música aventuresca. Falando, é um filme de aventura, cara. Dá pra assistir com criança. Isso é perigoso, que meu filho, se ele vê muito movimento de câmera, ele passa mal. E nessa caçada deles, eles contam várias histórias, a gente conhece os personagens. E no final, o desfecho do filme é acabar matando o tubarão, eles conseguem, com êxito, salvar o dia. Mas todo o suspense que é gerado desse tubarão é também a ausência dele. A gente não vê ele quase pelo filme inteiro. A gente vê um pouquinho da barbatana ali, das paradas, mas essa ideia de não conseguir ver o que tá vindo atrás de ti é muito assustador. E no Nope é algo parecido, porque a gente tá tentando ali olhar nas nuvens durante a noite, parece que eu vi um vulto, não sei se eu vi. Nunca tem uma imagem clara dos OVNIs, né? Pelo menos até metade do filme. Mas o motivo principal desse filme tá aqui na lista é por causa que o grupo, né, os personagens ali de Nope, antes das coisas começarem a ficar um pouco creepy, um pouco bizarro, tem esse senso de aventura, tem esse senso de pegar ali, se reunir, pegar uma câmera e tentar gravar esse OVNI. Então por conta disso ele está nessa lista. Em segundo lugar, cara, que já tá ficando um top 5, antes era só uma listinha, agora tá em ordem, Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Esse, sem sombra de dúvidas, é o filme mais importante dessa lista na questão de inspiração pro Jordan Peele. O filme, ele fala sobre contato, né, no caso, os graus de contato. O primeiro grau trata-se sobre avistamentos. O segundo grau, evidências. O terceiro é contato mesmo. O terceiro contato é realmente, né, o contato físico, ele tem uma interação com um ser de outro planeta. UFO pornô! Não queria estragar muito a experiência do pessoal que vai assistir Nope ainda, por isso que eu vou falar mais de exemplos estéticos, assim. Muito do que tem em Nope, dos personagens olhando pra cima, da questão das nuvens, isso tem em Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Ó, bota a cena aí. Mesmo o filme sendo um pouco mais leve, ele tem cenas de suspense, inclusive tem uma cena pra criança que é muito curioso. Tem uma cena que a criança, ela tá na cozinha dela e ela tá vendo alguma coisa que a gente não sabe. De novo, essa coisa de não conseguir ver o negócio que tá ali, dá mais medo ainda. E a expressão dela, tu consegue entender o que ela tá vendo, pelo menos tentando imaginar o que ela tá vendo, pela atuação da criança. E daí tu fica assim, pô, cara, essa criança é boa mesmo. E daí é que vem o talento aí do titio Steven Spielberg, que pra ele fazer essa cena, ele pegou as expressões do primeiro take da criança, de um jeito muito inteligente. Nos bastidores do filme, eles falam lá que a cena é meio que dividida em 3 emoções da criança. A primeira é de uma coisa meio incerta, assim, meio... A segunda é uma cara um pouco mais neutra, assim, de tentando entender o que é aquilo. E a terceira é um sorriso, uma coisa mais alegre. E o que aconteceu foi o seguinte, a criança chegou, ela viu um cara fantasiado de macaco. E daí, essa é a cara de espanto. Quando ela tá com uma cara mais neutra, mais de alívio, ela tá vendo que por trás da máscara do macaco tava alguém que ela conhecia. Meio que o diretor ali da criança. Se não me engano, foi a pessoa que fazia o vestuário, alguém que ele conhecia diariamente ali. E a terceira reação, que é o sorriso, atrás de uma cortina saiu um palhaço e, pelo jeito, essa criança gostava de palhaço. E essa foi a reação dela. Mas, tanto nesse filme quanto no ET, o Steven Spielberg se mostrou aí ser um baita diretor de crianças. Ele manda muito bem nisso. E no Guerra dos Mundos também, com a menina lá que grita. E com as crianças do Tubarão também. Peraí, eu não sei se vocês repararam, mas todos os filmes desta lista foram dirigidos aí pelo Steven Spielberg. E eu não botei isso aqui por acaso, o Jordan Peele, ele é realmente muito fã do Steven. Pô, chamei de Steven, repara, Sérgio, o cara tá aqui, ó. Amigo é coisa pra se guardar no... E ele comentou já de Contatos Imediatos ser uma grande inspiração. Ele até mandou pros atores, ó, vou fazer esse filme aqui, chamado Nope e tudo mais, assistam Contatos Imediatos. Vai entrar no mood, entendeu? E é por essas e outras que o tio Spielberg é o mestre aí de trabalhar com criança e alienígena, que tem uma certa proximidade, né? Criança é muito bicho de outro mundo, entendeu? Finalmente chegamos no nosso primeiro lugar, que ele é o meu filme favorito, que é Sinais, do M. Night Shyamalan, que é um filme que trabalha de um jeito absurdo o suspense. Tem todos esses elementos que eu comentei ali do tubarão, de não mostrar a coisa e deixar o teu cérebro completar, mas ao mesmo tempo ele entrega muito no final, ele mostra o que tu precisa ver, que nem no Guerra dos Mundos, que eles mostram um alienígena lá no final, eles mostram. Que fofinha!
Sinais tem tudo isso e muito mais, porque o filme fala muito sobre como é a sensação ali de estar passando por aquilo, de ligar o noticiário e ver que tem umas luzes ali que tu não sabe o que é. Ao mesmo tempo que também fala sobre a relação de uma família, assim. E essa família mora numa casa muito parecida com o rancho ali dos Haywards, eu não sei, acho que é isso. Não. O Jordan Peele já falou que ele gosta muito do trabalho do M. Night Shyamalan, mas eu consigo ver vários paralelos ali entre Nope e Sinais. Meio que os dois filmes eles têm essa coisa de se perguntar, cara, o que tu faria numa situação dessa, né? Coisas estranhas acontecendo no seu rancho aí, na sua fazendinha. E um detalhe muito legal, que daí fica um pequeno spoiler, eu não vou falar de, o cara morreu, não é isso. Eu vou falar de um detalhe de item, cenografia, assim. Então se você não quiser saber nada de Nope, né, pula pra esse minuto aqui. Mas agora o que eu queria falar é o seguinte, eu gosto muito de que quando em Nope o alienígena, a nave tá chegando, a gente recebe sinais de que tá ali próximo, né? O som começa a ficar meio distorcido, ele afeta ali o áudio das coisas, a eletricidade em geral. Os bichinhos lá de posto, eles dão uma desinflada. E em Sinais a gente também tem uma interferência ali dos alienígenas, em forma de áudio ali na babá eletrônica, né? Eles meio que, até quando tem uma cena que eles conseguem se comunicar e meio que escutar uma conversa entre dois alienígenas. Então eu achei isso um ponto muito legal da semelhança que eu consegui encontrar aí dos dois. Sem falar das questões visuais ali da casa ser parecida. Fim do trecho de spoilers. O último ponto que eu queria trazer aqui entre Nope e Sinais é que também eu consigo ver aquilo que eu comentei lá, que tem em Tubarão também, da aventura. No início, tudo é mar de rosas e flores e curiosidade despertada nos personagens. São as duas crianças que descobrem lá os sinais na plantação. E quando eles acham que é uma coisa de alienígena, eles começam a querer ler livro e entender e achar que é, que massa. Daí quando a invasão realmente começa, meu Deus do céu, né? Não é só as crianças que estão com medo, não. Não tinha um adulto consciente pra botar uma pistola na mão dessa criança? Então essa foi a lista aí de filmes, não só filmes com a mesma vibe de Nope, mas bons filmes de temática de suspense. Tirando ali o Tubarão, que não é de alienígena, também é uma lista aí de filmes de alienígena. Realmente o Tubarão ficou um pouco fora, mas ele tá ali por causa da aventura e do suspense. Agora, se você tá sedento de conhecimento... ou conversar aí sobre Nope, tem um vídeo no canal aqui muito legal que eu falei sobre uma parada aí de um macaquinho e o que ele significa pra história do filme e também como alguns acontecimentos da vida real inspiraram cenas em Nope. Mas se tu gostou do que eu falei sobre Sinais, eu fiz um vídeo falando sobre o que Nope vai abordar, comparando aí com Sinais e por que Sinais é tão legal. De repente eu faço até um outro vídeo aí mais pra frente só sobre Sinais daí. Mas pra ver isso aí você tem que estar inscrito no canal, então se inscreve aqui no canal e vamos falar mais sobre filmes e viagem, porque aqui é viagem de bolseiro também. Quem sabe a gente faz uma excursão aí pros milharal de Sinais. Só que se tiver noite assim eu não vou, nem a pau. Tchau, até o próximo vídeo.